apresenta o grupo, tudo, tá? Ou tu quer que eu apresente? Se quiser apresentar mais. Tudo bom? E aí? Oi, tudo bem? Uma boa noite a todos. Então estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Nós vamos então fazer a apresentação, dar início antes com a abertura do grupo Amanhecer, que vão tocar umas músicas para nós. E aí depois então a gente faz a prece de abertura. Imensamente ao Ederson, que mais uma vez proporciona essa oportunidade. Olha só a coincidência, a gente veio aqui na outra Semana Espírita de 2017 e foram essas duas pessoas maravilhosas, queridas aqui que fizeram palestra também para nós. E olha só a coincidência, eu acho que o Ederson puxou com os dedinhos, né? Tem um dedo dele, né? Essa primeira música, o nome dela é O Essencial, ela é uma música muito difundida em meio espírita, está em todas as cidades, se vocês forem. O nosso projeto é o Projeto Amanhecer, ele está no Facebook, quem quiser acessar lá, Projeto Amanhecer. A intenção é divulgar as músicas, a gente começou a gravar algumas gravações agora, para poder lançar o CD logo e todo mundo poder escutar em casa, levar o espiritismo adiante, para quem não conhece também ainda conhecer um pouquinho mais. A gente vai tocar uma segunda música. Qual é a casa? Ele é um projeto independente. Ele é um projeto independente hoje, né? Existe a idealização com gente que ajuda de toda parte. Assim, é muito bonito. O que a gente recebe assim é incrível. Não tem palavras para agradecer. Eu quero até o seu contato para saber se também fazem umas atividades aqui no Ecumênica e eles pedem para a gente fazer atividade para divulgar, por exemplo, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Agora em novembro a gente vai lá falar sobre a questão da desencarnação. E daí a gente busca trazer música também junto com a fala, né? Daí de repente
Com certeza. Pegar teu contato, de poeta do passado. Claro, tem que estar sempre pronto, né? Tem que perguntar parceiro. Na verdade eu tá me puxando, né? Não tem essa, não vai. Essa segunda música ela é do projeto, tá? O nome dela é Convite e é a segunda vez que a gente toca essa música. Calibrada, né? Vamos dar uma pausa aí para nós fazer a prece. Para nós dar início à atividade. Estava muito bom. Voltaremos. Então, Você pode encerrar também? pode fazer uma prece? Não, encerrar no final, tocando. Não, eles vão fazer. Diz que nós voltaremos. Vamos voltar. Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Francisco.
Vamos então agora nos harmonizarmos para fazer nossa prece. Vamos então nesse momento rogar a Deus, nosso Pai, infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e bom amigo, e aos nossos familiares, amigos, trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, todos sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que neste momento possa zelar por todos nós, emanando suas vibrações, seus bálsamos de luz e paz sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que todos possam receber as bênçãos, saindo daqui aliviados, amparados e socorridos pelo amor do nosso Mestre Senhor Jesus. E assim, Senhor, então agradecemos que vossos mentores amigos abençoarem nossos irmãos facilitadores da noite, para que todos nós possamos ter uma boa mensagem da divulgação desta obra Gênesis de Kardec, e todos nós possamos ser beneficiados por esse trabalho da noite, que assim seja. Então é uma enorme alegria e satisfação, que estão conosco mais uma vez, a segunda semana espírita estão conosco mais um ano, o casal Bandeira, a 28ª semana espírita de Sapucaia do Sul, com o tema dos 150 anos da Gênesis, e tem um subtítulo, o tema Os Milagres do Evangelho. Então o tempo é de vocês, tá? Tem 1 hora, fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom, vamos olhar a palavra. Amigos e irmãos da Espírita, muito boa tarde. Desculpe o transtorno, mas a ferramenta que está na frente desse aparelho às vezes dá problema. A ferramentinha que fica na frente aqui. O aparelho não se engana. É um privilégio, tenho certeza, é um privilégio, e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, e pelo que eu vi, 28ª Semana Espírita, e com esse tema escolhido, o livro A Gênese. Buscamos então, de todo o nosso coração, a calma, a tranquilidade, a proteção que nunca nos faltou, dos amigos que nos dirigem para darmos conta do trabalho que nos propomos.
não fui eu quem te curou, a tua fé te salvou. Vá, não tornes a pecar, para que não te aconteças o pior. Jesus. A Gênese, quando vai tratar dos milagres, ela vai tratar desta parte que a gente ainda continua querendo buscar o mágico. Precisamos dizer antes disso que é o livro menos lido da codificação espírita. Consequentemente, é o livro menos estudado da codificação espírita. Eu não sei porquê. O pessoal não sei se acha muito difícil. É um livro lindo. Nos abre assim horizontes maravilhosos. Nos tira dúvidas sobre essa questão da nossa origem, inclusive. O livro A Gênese. E nos dá a possibilidade de vislumbrar um futuro bem melhor para todos nós. Então nós temos que ler, sim, a Gênese. Vai começar cedo o Espírito se manifestando. A gente fica assim, pensando assim, nessa grande sabedoria de Kardec, que ele, quando estabeleceu, a partir de O Livro dos Espíritos, que é a nossa primeira obra espírita, e esta obra ela tem 4 partes, e cada parte desta primeira obra ela se desdobrou num outro livro. Então nós temos 5 livros que são os nossos livros básicos de conhecimento da doutrina espírita. E é interessante que Kardec ele esperou para trabalhar em cima desta primeira parte como o último livro a ser divulgado. Ele começou o trabalho de cada parte, primeiro pelo Livro dos Médiuns, né, que é a questão da comunicabilidade do mundo espírita e tudo mais. E nós vemos que depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. Depois o outro livro, O Céu e o Inferno, que são as nossas consequências daquilo que a gente age aqui, né? Como é que a gente vive, como é que vai ser a nossa condição a partir desse viver aqui, desse estar aqui no mundo. E por último, Kardec voltou à primeira parte para fazer assim como se fosse um fecho, uma consolidação, nos trazendo toda a questão dos milagres, das predições e da Gênese, fazendo esse fechamento. Por que isso, né? Porque na verdade, se ele começasse por essa parte que é mais científica, onde tem princípios, onde tem explicações muito voltadas ao campo da ciência, provavelmente nós perderíamos isso, porque era primeiro preciso consolidar a doutrina por outros caminhos, para que depois a gente voltasse a essa parte mais científica, para entendermos de onde a gente vem, para onde a gente vai, por que estamos aqui, enfim, todos esses questionamentos filosóficos, né, que nós nos perguntamos. Então, a gente mais uma vez, analisando a Gênese, a gente percebe como Kardec era um
um ser humano, um espírito realmente preparado para fazer o que ele veio fazer. Não foi por acaso que os amigos da espiritualidade incumbiram esse espírito de dar conta disso, porque tinham uma certeza de que ele realmente iria cumprir. E o interessante é que em 11 anos ele compôs essa obra toda. Então, num tempo relativamente pequeno, né? É uma obra realmente para a gente parar e estudar muito. Obrigado. Posso agora? Gente, na abertura desta obra, na contracapa, ele coloca o título, a Gênese, e ele coloca assim: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado, o futuro são o presente. Esse tempinho é para vocês pensarem no que eu falei agora. Olha só, nós vamos buscar na ciência a resposta para as coisas que a gente não entende. E é nesse livro que ela se encontra. E interessante que as leis da natureza, as leis, são imutáveis em todos os tempos, em qualquer lugar. E ele vai dizer, para finalizar, que o passado e o futuro são o presente. Esses dias aí, a gente não tinha nada que fazer lá em casa e começamos a conversar sobre espiritismo, não sei porquê. Não tinha nada que fazer, vamos falar de espiritismo. Em vez de falar dos outros, vamos falar de espiritismo. Vamos aprender um pouco. E nós estávamos comentando, inclusive, com uma pessoa que esteve aí agora esses dias, fazendo um trabalho aí na região, o Geraldo Campetti. Ele é da área da mediunidade na Federação Espírita Brasileira. E nós estávamos justamente comentando isso. A gente vive muito do passado, querendo saber do futuro. A gente se esconde nessas coisas do passado e querendo viver o futuro. Tanto é que a gente se atira por cima da cerca, porque temos que guardar, temos que adquirir, temos que poupar. Para quê? E se lembra do passado, porque eu fui isso, que eu fui daquilo, porque eu estou passando por isso, por causa da outra encadernação, porque tu vê, porque... E se esquece de viver o hoje. Ora, o teu hoje, com certeza, é o resultado de ontem. Agora, não quer dizer com isso que tu vai voltar para lá. Não tem volta. O caminho é só de ida. Ao mesmo tempo que não adianta eu correr para o futuro, porque esse não chegou ainda. Eu estou plantando ele agora. Então, aqueles que estão preocupados em saber do passado, lembrem que eu ficando no passado, eu estou deixando de construir o meu futuro, que está sendo feito agora, nesse instante. Então, vivamos o presente. Porque a gente costuma dizer, o povo vai na rua ali, pergunta ali se não sabe. Que o futuro, a Deus pertence. A gente não sabe nada. A Deus pertence. Então por que a gente vai te meter nisso? Tenta fazer um presente decente, aqui e agora. Para poder ver o que vai dar daqui para frente. Aí tu vai ser o resultado disso. Porque não adianta tu reclamar dos outros. Ah, porque eu não sabia, ninguém me deu. Uma pergunta: se por acaso a tua conta no banco, e quem tem conta no banco, e hoje todo mundo tem que ter conta no banco,
estourar, tu vai reclamar para quem? Quem é que tem autorização de botar a mão naquele troquinho que está no banco? Não é só tu? Não é tu que tem o cartão? Ou tu vai cometer o desatino de emprestar para a mulher? Para ti eu empresto. Deus o livre, eu quero voltar para casa. Mas não sou eu o dono do cartão? A conta não está no meu nome? E quando tu mete o pau no troco aí, tu vai reclamar para quem daí? Nós temos uma dívida do nosso passado de ontem. Agora tu vai voltar para lá e ficar lá e vai ficar reclamando o tempo todo? Então vamos andar. É para frente que se anda, não é assim? Então calma. E essa proposta da abertura da Gênesis é justamente para isso. Ele vai nos mostrar essa condição de viver o aqui e agora, sabendo daquilo que nós estamos fazendo, para não reclamarmos do amanhã. Quando ele vai falar na sua segunda parte dos milagres, capítulo 13 a 15, ele vai dizer o seguinte: é a explicação, primeiro, a explicação da palavra milagre, né? Na questão, na pergunta, na página 259 do nosso livro. O livro de vocês eu não sei, mas o nosso é o item 1. No sentido popular, milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, milagre é a derrogação das leis da natureza. Fato insólito, isolado, excepcional, inexplicável. A par do espiritismo, ou seja, pelo espiritismo, fenômenos sujeitos a leis pressupõem a existência de dois elementos: os elementos materiais e os elementos espirituais. A intervenção dos espíritos no plano material. Vocês vejam que milagre é a ideia de um fato extranatural, extraordinário, uma coisa assim do outro mundo. É o ZT que tem esse negócio. A questão teológica é a derrogação da lei da natureza. Hoje, se a gente conseguiu ver o Jornal do Almoço, deu uma reportagem que estão nesse final de semana, é o segundo domingo do mês de novembro, estão comemorando em Santa Maria a Nossa Senhora Medianeira. E aí aparece uma família lá, um casal e uma criancinha andando na igreja, lá assim, na cera. Diz que quando foram fazer as ecografias, os exames, que a criança não ia ter chance de sobreviver. Intestino, coração e mais um monte de coisa, tá tudo atravessado, sem chance. Aí o casal que foi até a medianeira disse assim: essa criança é sua, a mãe, né, com ela na barriga, entregamos em tuas mãos, medianeira, essa criança. No segundo exame que foram fazer, não acharam mais coisa nenhuma na criança. Então, atribuíram isso uma coisa extraordinária, fantástica, do outro mundo, é um milagre da Nossa Senhora Medianeira. Como é que eu comecei a conversa aqui? A tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça o pior. Então Jesus, que era esse Espírito iluminado, nosso modelo e guia, ele
ele não chamava para si a reforma que tinha feito nas pessoas. Jesus. Ele devolvia este milagre àquele que conseguiu a mudança. A tua fé te curou. E a gente fica intrigado com isso, né? Como é que pode, nós temos que entender a última parte aqui quando fala da doutrina espírita, que existe um elemento material, mas existe um elemento espiritual atuando, esse elemento espiritual atuando sobre a matéria. Ora, nós que estudamos doutrina espírita sabemos que o pensamento é que consegue manipular a estrutura fluídica que nos cerca. Esses fluidos é como se eu dissesse assim, ó: pensar é criar. Tudo que eu penso eu crio. Uma pequena diferença aí. Eu crio no pensamento, eu só não revelo para aqueles que são do tempo de revelar filme, eu só não revelo o filme para passar para o papel. Mas esse quadro, ele está criado no campo espiritual. Por que será que Jesus recomenda orai e vigiai? Por que será? Porque a hora que eu disse assim, ainda te pego, vou pegar uma faca e vou te dar um tiro, eu acabei de criar esse quadro no plano espiritual. Eu estou com todos esses componentes desenvolvidos, materializados no campo espiritual. Tirar daqui para a matéria é só um detalhe. Não é isso à toa. Tem muita gente ganhando dinheiro por aí com uma coisa chamada o poder da mente, cursos de gnose e outras coisas do gênero. E os caras ganham dinheiro. Se vem pra cá, a gente não cobra nada. Eu fico indignado com isso. Os caras aprendem a usar a cabeça, a mente, o pensamento, e a gente não cobra. Não, que absurdo isso. Eu me lembro que quando eu comecei o meu contato com a doutrina espírita foi justamente pelos estudos. E numa dessas aulas do Livro dos Espíritos lá, a pessoa que estava coordenando o curso em função do assunto que nós estávamos tratando assim: pensar é criar. Como assim? Sim. Tudo que tu pensa, tu acabou de criar no plano espiritual. Meu Deus. Já me sinto tropicando nas garrafas de cerveja e cachaça. Porque na época eu enxugava. Quando entrei para a doutrina espírita, eu enxugava. Então imagina, eu só pensava nisso. Imagina o que era. Eu fiquei assim me imaginando, eu montei uma cena. Eu cercado pelas garrafinhas. Porque se pensar é criar, eu estava assim. O Espírito quer falar de novo. Ele se materializa. Eu li hoje uma questão sobre justamente o pensamento e dentro da Gênese, onde fala assim: muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos,
os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendido ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. A nossa condição, dentro dessa ideia que foi trazida aqui, de interferir nesses processos todos, essa capacidade que nós temos através do pensamento de podermos realmente manipular esses elementos espirituais para criar. E daí foi lembrado aqui, eu posso criar coisas não boas, não úteis, como eu posso criar coisas que sirvam, que tenham utilidade, que sirvam realmente para construir um mundo melhor. Então, nós, como está lá no Espírito, carregamos com a gente esta capacidade. Não é à toa que Jesus diz, né? Vós sois deuses, poderão fazer tudo que eu faço e muito mais. Sois a luz do mundo. Ele sabia o que estava falando, ou estava mentindo para a gente. Então vamos acreditar em Jesus. Então, se eu sou essa luz, eu posso sim mover as montanhas, tendo a fé. Essa é a proposta de Jesus. E a fé raciocinada. E o Espiritismo nos dá a condição da fé pensada, da fé raciocinada. Então, depois que eu passei essa fase, eu comecei a consumir com as garrafinhas. Literalmente, não bebendo mais, viu? Parei, larguei, entendeu? Meu Deus do céu. A gente faz cada coisa nessa vida. Bom, e aí nós vamos ver lá. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada preces e irradiações? O que são as irradiações? É irradiar, é pensar, é mandar para algum lugar o pensamento. Irradiar, é lembrar. Isso nós fizemos na casa espírita. Toda vez que a gente para fazer uma prece e lembra de alguém, isso são irradiações. Agora, se isso vai chegar lá e fazer efeito, bom, aí tem algumas coisinhas nesse caminho. Começa assim, ó, que a gente reza pedindo agora, querendo para ontem. E a gente não se dá conta. Segundo, aquilo que nós pedimos realmente vai nos deixar bem, nos deixar felizes. Porque a gente não sabe o que diz, mas Deus sabe o que faz. O que adianta tu pedir para ganhar na Mega Sena? Acumulada agora sábado. Eu nem jogo, que é para não me incomodar. Como disse o Chico quando pegou um cheque de um amigo que desencarnou e deixou um cheque para ele, e a família mandou. Quando ele olhou para o valor do cheque, ele não caiu porque estava sentado. E ele vai e diz: o que esse dinheiro vai fazer comigo? E devolve o cheque. E devolveu o cheque. O que esse dinheiro vai fazer comigo? E devolveu o cheque. O dinheiro não é ruim, gente. O problema é que aquilo que a gente vai fazer com ele. Para onde é que vai nos levar isso? Então, por favor. Então, essa capacidade de pensar, quando eu falo em prece e radiação, o que eu estou pedindo? O que eu estou implorando para Deus? É isso que eu preciso? Eu posso contar uma historinha? Vocês viram que está difícil hoje. E tem a parte dela aqui ainda. Nós participamos de um grupo de estudo na quinta de tarde na nossa casa. Tá? E são mulheres, só temos mulheres. E a quinta de tarde, mais pouco feminino. E daí nós
estamos terminando o estudo de O Céu e o Inferno. E ano que vem as meninas me propuseram que a gente estude a Gênesis. Então ano que vem a gente vai começar a estudar a Gênesis. E daí uma das meninas que participa lá, ela contou uma história sobre a questão do valor da prece. Ela disse assim que ela é a mais moça da família, uma família de vários filhos, né? E o mais velho, o irmão mais velho, ajudou muito a ela, porque ela tem uma deficiência física. Então esse irmão foi muito bom para ela e ajudou muito. E lá pelas tantas, esse senhor disse que simplesmente saiu da casinha. Disse que não falava coisa com coisa mais. E ela, preocupada com ele, e ela é uma pessoa muito, tem uma fé muito, ela diz, as minhas preces são poderosas. Eu oro realmente com a certeza de que Deus vai me ajudar. E ela, nas preces, dizia assim, esse mano é uma pessoa tão boa, esse mano está precisando de ajuda. Senhor, me ajuda a poder, de alguma forma, contribuir e fazer com que ele volte à sua condição de saúde. Um dia, ela sonhou, ela teve um sonho em que o irmão aparecia no meio de várias pessoas que não conseguiam caminhar. E ele era o único que caminhava no meio daquelas pessoas. E ele ajudava um, ajudava outro, ia para lá e para cá. E ela que olhou para ele e disse assim, mano, tu não precisa mais ficar aí. Tu pode voltar. Porque tem pessoas que vão tomar conta dessas pessoas que estão aí contigo. Tu não precisa mais ficar aí. E disse para ele, vê essa estrada que tem. Depois da estrada tem um campo tão bonito. Lá em cima tem uma casa. Segue por essa estrada, meu mano. Segue com a certeza de que tu não precisa ficar mais aí. Outras pessoas vão tomar conta dessas pessoas que tu tá cuidando. Tá. Passou o sonho, passaram os dias. Ela acordou, inclusive. Né? Passaram os dias. Um dia depois de alguns dias passados desse fato, desse sonho, o mano simplesmente acordou e disse assim, hoje eu tô com uma saudade da Senira, que é essa pessoa que contou o sonho. Eu tô com uma saudade da Senira, eu preciso ver a Senira. E a partir de então voltou ao seu estado normal. Milagre? Não é milagre. São leis que muitas vezes nós ainda não percebemos, não entendemos e muitas vezes não acreditamos que a nossa prece tenha o poder de ajudar, como no caso dessa amiga, de uma situação verídica que ela viveu, de poder auxiliar o humano a voltar à sua saúde física, mental, espiritual, enfim, né? O porquê que ele estava lá naquele lugar, isso a gente não sabe. Nem o porquê que ele ficou todo aquele período nesse processo. Mas os caminhos de Deus são perfeitos, né? Se a gente não entende, é porque nós ainda não conseguimos ter muitas vezes essa condição de perceber essas leis. Mas não é que elas não existam. Como tantas leis físicas que foram descobertas, né, pelo ser humano, quem é que há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, ia pensar
que um objeto pesado como um avião poderia se sustentar no ar e levar 300, 500 pessoas de um lugar a outro? Só com milagre. Se a gente pensasse, naquela época, ia dizer é milagre isso. Não, é uma lei da natureza, né, que a ciência estudou, que a ciência conseguiu entender e, de alguma forma, pautar essa lei. Assim como há as leis espirituais, que muitas delas nós ainda não compreendemos. Não ainda entendemos essas leis. Bom, no capítulo 14, quando ele vai falar dos fluidos, ele vai falar da natureza e da qualidade dos fluidos, das energias radiantes desses fluidos, oriundas do princípio vital. Vida. Princípio vital. Vida. Formação e propriedade do perispírito, o subproduto do fluido cósmico universal. O perispírito é o subproduto disso. E a ação dos espíritos e criação fluídica. Quer dizer, nós estamos envoltos em uma coisa chamada fluido cósmico universal. E esse fluido pode ser manipulado como pensamento. Tudo Pensamento e vontade. que nós conhecemos, a base, se nós desagregarmos, a base é esse fluido cósmico universal. A partir daí ele vai criando forma, se sustentando até chegar a esse ponto. Até isso. Então, assim, o pensamento cria. Já dissemos isso. E ele manipula esse fluido. Então, tudo que nós estamos nessa condição de palpar, a origem é esse fluido cósmico universal. Assim como eu tenho dito algumas vezes, tudo aquilo que a gente enxerga, os encarnados, nós encarnados, enxergamos e apalpamos, tudo que nós enxergamos e apalpamos, para desespero de vocês, não existe. Já se deram conta disso? Tudo que nós enxergamos e apalpamos não existe. Nem nós, dá licença, nesse corpite lindo, maravilhoso, isso não existe. O que existe é a realidade espiritual, essa sim. Essa é infinita, essa realidade. E ela tem cortes de materialidade, é quando nós viemos para cá. Lembra, André Luiz? Mas que coisa mais linda isso aqui, coisa mais bonita. Olha só esse jardim, essas casas, esse lugar, esse ônibus aí. É que nem que a terra. A moldura é minha, tá? Nosso lar. Isso aqui é que nem na terra. E aí o mentor disse, menos. André, menos. Como assim? Olha aqui, é uma ideia, tudo igualzinho. As flores, as plantas, o passarinho. Não, André. É como a fogueira. A sombra é a terra. É como a fogueira. A sombra é a terra. A realidade, a fogueira. Este é o mundo espiritual. A partir dele é que as coisas acontecem. Tanto é que, se por acaso vocês discordam disso, me expliquem. Uma criança com 1 ano, 2 anos, agarrando isso aqui e movimentando isso aqui, brincando com isso aqui, porque já conheciam. André Luiz vai falar. Nós conhecemos holograma nos filmes de ficção científica. André Luiz já falava disso. Alguém tem dúvida? Estude André Luiz. Holograma. CD, ele vai falar lá também no CD.
que ele chegava num balcão lá e o cara botava um tipo, uma espécie de um disco num aparelho. E aí apareciam as imagens do que ele estava falando. Então a gente já vem com essa bagagem, porque já aconteceu lá. Se não acontecesse lá, não poderia acontecer aqui. Vejam como é bom te conhecer, né? Então, esta ação do pensamento e da vontade do Espírito, porque é esse que pensa, é que constrói tudo isso no plano material. E é claro, o correspondente no plano espiritual. Então, por que a gente tem que vigiar os pensamentos? Porque a necessidade da gente preparar o sono. Aquele que acorda cansado. Um caminhão me atropelou. Não, foi um transatlântico, uma locomotiva. Não sei o que houve comigo de noite. Já acordei cansado. Levantei pelo lado esquerdo. Não é minha lua hoje. Por que será, né? Onde é que foi essa criatura? Passou a noite no bailão da Charnal. Vamos deixar assim para não complicar mais nossa vida. E aí, sim, fechou no plano material. E o couro come do outro lado, o espiritual lá. Continua. Gente, por isso que a gente tem que preparar o sono. Muito cuidado com esse pessoal aí que acorda todo dia de mau humor, viu? Onde é que andaram passando a noite? Para estar nesse estado de calamidade pública. Bom. Pode falar agora. Olha, como tu não falou ainda? Eu não falei ainda. Nós temos ali, na Gênesis, a lembrança assim de que posteriormente esses ensinamentos eles seriam desdobrados, e a gente vê através da literatura espírita que muitas situações foram trazidas para nós por André Luiz, por outros espíritos, Emmanuel e tantos outros, né, Joana de Ângeles, que estão até agora nos ajudando a compreender essa realidade espiritual. Então, assim, ó, os milagres do Evangelho à luz da fé raciocinada. Porque quando nós lemos aqui no livro A Gênese, tem muitos milagres que ali são relatados. E muitas considerações que Kardec vai fazendo a respeito das situações. A gente selecionou alguns exemplos para a gente fazer alguns comentários. Mais conhecidos normalmente. Porque assim, para nós espíritas, as situações que acontecem, elas têm uma explicação lógica. Como Kardec, quando foi chamado para verificar lá o que estava acontecendo, que a mesa estava se movimentando, estava respondendo e tudo mais, o que aconteceu? Ele foi com o raciocínio, a capacidade dele de análise, verificar que se aquela mesa dava respostas, não podia ser a mesa que respondia. Tinha que ser algo externo à mesa. E a partir disso ele começa a investigar. E a ideia dos milagres, para nós espíritas, essas situações ditas milagres, elas estão dentro de leis espirituais. Porque a ciência consegue tratar, estudar e, de alguma forma, estabelecer as leis do mundo físico. E a ciência espírita, ela nos dá esse suporte para que nós possamos entender essas leis que regem a realidade espiritual. Nós, como espíritos,
e dentro disso as capacidades que nós temos. Então, no caso ali são relatados muitos milagres atribuídos a Jesus na sua passagem pelo planeta. Esse espírito puro que aqui veio, que criou esse planeta Terra, ele e seus ajudantes, e que com a capacidade dele, com essa condição espiritual extremamente elevada, que nós nem fazemos ideia, a gente não consegue aquilatar essa grandeza de Jesus como ser um espírito puro. E ele esteve aqui. Então ele viveu a realidade material, ele teve um corpo material, mas a condição dele de liberação, de intervenção no mundo era grandiosa, porque ele possuía capacidades especiais como espírito dentro da conquista espiritual dele, não como um milagre, mas dentro da capacidade dele como espírito já evoluído, como espírito já puro, como espírito que está lá ajudando Jesus dentro da ideia de cocriação. Então a gente selecionou alguns exemplos, que é o exemplo da pesca, do milagre da pesca, em que Jesus está lá com os pescadores, né, com seus amigos, e diz aqui no livro A Gênesis: um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Isso está escrito aqui em Lucas. Lucas que descreveu isso. Então, isso aqui foi milagre de Jesus. Jesus foi lá, multiplicou os peixinhos. A explicação que Kardec traz aqui é de que, pela condição de dupla vista, que é uma capacidade espiritual que muitos espíritos, ao longo do seu processo de evolução, vão adquirindo, essa dupla vista permitiu a Jesus saber onde exatamente estavam os peixes. E por isso ele, então, pediu a Simão que lançasse naquele lago. Então, na verdade, não foi Jesus multiplicando lá os peixinhos, fazendo com que isso se criasse. Não, ele tinha essa capacidade de perceber, de ver onde estavam os peixes. Gente, o que nós temos hoje para fazer esse milagre? Alguém sabe?
de achar peixes no mar ou no rio? Nós temos uma coisa chamada radar, sonar, que ele fica no casco do navio. E aí ele consegue perceber, tem uns de profundidade e tem outros que é em cima, tá? Ele trabalha assim. Então, a gente sabe onde é que está o cardume e sabe, inclusive, uns mais modernos, até o tipo de peixe que é esse cardume. Então, ninguém mais joga a rede no mar assim, no olho, vamos jogar ali. Não, não. Hoje nós temos aparelhos que conseguem detectar e até o tipo de peixe que a gente vai pescar. Vê que mudou alguma coisa de lá para cá. Jesus já tinha isso. Então, isso está dentro de uma lei, de uma capacidade do espírito de desenvolver. E a gente vai ter na literatura espírita relatos desse tipo de situação, de dupla vista, né? Quando a gente estuda o livro dos médiuns, nós vamos estudar essa capacidade mediúnica que permite esta situação que Jesus nos conta. Volta para o texto. Tá. Então, nós vamos ver agora o milagre, dito milagre de cura da perda de sangue, que é da mulher hemorrágica, né? Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele. Ele lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés. Ele declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Quem escreveu isso foi Marcos, que relatou essa passagem de Jesus. Então, assim, nós espíritos temos ação magnética, capacidade de exteriorizar por essa propriedade, por essa capacidade do nosso espírito, podermos até, inclusive, termos essa situação de podermos auxiliar na cura de alguém. E nesse caso da mulher hemorrágica, foi um fato interessante. Por quê? Porque não foi a intenção de Jesus com a intenção dela. Que muitas vezes a cura se dá porque aquele que busca entra naquela sintonia e aquele que quer ajudar projeta a sua energia também naquela intenção, naquele objetivo. No caso da mulher, ela tinha tanta fé, tanta confiança de que Jesus realmente iria ajudá-la, que o processo se deu a partir da pessoa que pedia, que conseguiu que através de Jesus ela fosse curada. Bom, Jesus vai dizer em determinado momento: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha: sai daqui e vai para lá, para sentar.
Está sentado, vamos lá agora. Queria essa montanha, sai daqui e vai para lá e estudaria. Sois a luz do mundo. Olha só. A nossa capacidade de visão, ela está numa faixa de vibração de 10 Hz na 14ª potência. É muito curta. São aquelas cores do arco-íris que nós conseguimos enxergar. É só isso. O que está acima e o que está abaixo tem cor. Os pássaros, as borboletas conseguem perceber. E nós não conseguimos. Porque a nossa capacidade de visão, ela está nessa faixa estreita. Então nós só conseguimos ver aquelas cores do arco-íris. Agora, tem um chamado raio gama, que ele acontece a partir de 10 Hz na 24ª potência. Isso quer dizer, é o 10 multiplicado por ele 24 vezes. Isso cria uma onda ultra curta. Estou abusando aqui, tá? Uma grande capacidade de penetração. E é nessa faixa de frequência e daqui para cima que estas coisas vão acontecer. Ora, se a mulher conseguiu, se o cego Bartimeu de nascença conseguiu, por que nós não? Porque nós não temos a fé do tamanho do grão de mostarda. Só que quando tu espragueja alguém, quando tu está com uma dor de dente, tu consegue chegar aqui, só que não resolve. Porque tu não para, tu só está bravo, tu está furioso. Então tu chega aqui, só que não resolve, porque tu não consegue controlar isso. E tu não usa para as coisas boas. Então quando Jesus devolvia, não fui eu quem te curou. A tua fé era a capacidade de entendimento, de crer. Por isso que aquela mulher, quando entrega a filha que está no ventre para Nossa Senhora, para medianeira, ela bota essa energia a serviço da saúde da filha. E é isso que nós precisamos entender. Mas a gente não enxerga os espíritos. Claro que não, porque eles estão acima disso. Como é que nós vamos enxergar? Agora, em compensação, tenho certeza que, com raras exceções dos que estão aqui, nós em determinados momentos já vimos assim passar por nós aqui nessa altura uma sombra que parece alguém, e quando a gente olha, some. Alguém já lembra disso? Tu tá aqui parado olhando para ali, ó, e daqui a pouco tu vê a sombra aqui, tu faz assim, some. É uma faixa de frequência de alguns espíritos que a gente consegue perceber. Por quê? Nós temos na lateral dos olhos umas células chamadas bastonetes, nas laterais externas do olho, chamadas bastonetes, que elas estão um pouquinho acima disso, um pouco acima disso. E aí nós conseguimos perceber nessa forma de vulto alguns espíritos que estejam vibrando nessa faixa de frequência. Só que ele só acontece aqui porque as células bastonetes só são na lateral do olho. Então por isso que quando tu vira, some. Se tu continuasse olhando fixo para frente, tu iria continuar percebendo aqui essa sombra. Tu iria poder continuar vendo ele se movimentando. Mas como a gente é curioso, a gente logo vira o olho e quer ver. E aí some, desaparece, porque não tem a faixa de frequência, desaparece. Não tem mais essa condição. Então, isso é um exemplo disso. E nessa faixa, raios gama, quando aconteceu em 1900
capeta e qualquer coisa, aquela menina lá em Goiânia, que ficou exposta ao césio, quando enterraram ela não sei quantos metros de profundidade com concreto, a única radiação que saía era essa, chegava até a superfície. Então, é uma onda muito estreita, uma faixa muito compacta, com alta capacidade de penetração, que não tem parede, vamos dizer assim. E isso nós temos condições de criar, de fazer isso com o nosso pensamento. Irradiar, tá aí, o Espírito falou. A mediunidade dessa mulher é uma coisa incrível. Então, irradiar nessa faixa de frequência. Agora, é muito mais fácil a gente se queixar. A gente... É muito mais fácil do que a gente entender esses processos. E aí quando tu vem Joana de Ângeles falar em cura e curar-se, é dessas coisas que nós estamos falando. E o que eu faço com isso? A doutrina espírita está aí, nos entregando de bandeja. Então, gente, assim, ó, quando falarem em milagres por aí, respeitem as pessoas, porque é a fé delas que consegue produzir isso. A fé dessas pessoas. E é claro, as seitas, as religiões que estão por aí, elas estão para atender a necessidade de cada ser humano. Ela vai atender a matizes diferentes de faixa de frequência. Uns precisam apanhar com a Bíblia na cabeça. Outros, uma simples conversa resolve. Uma explicação resolve. Agora, o que eu quero para mim? Então, quando a gente começar assim, a querer entrar nessa faixa de frequência do milagre, lembra que nós temos um livro. A gente vai tratar desse assunto. Aquela pessoa que quer trabalhar no passe, na irradiação, no trabalho mediúnico, se ela não vier para cá e conhecer o capítulo 14 de cor e salteado, no meu trabalho de passe ela não vai trabalhar. No meu grupo mediúnico ela não vai trabalhar. Por quê? Que base ela tem para poder atender a necessidade que os espíritos precisam, se ela não conhece o capítulo 14 da gente? Então tem que ter uma história, livro dos espíritos, livro dos médiuns, e eu tenho que vir para cá, para conhecer isso aqui. Porque com a minha capacidade de pensamento é que eu vou conseguir manipular esses fluidos e mudar as coisas ao meu redor. Então eu posso ter uma vida feliz aqui, posso. É só eu escolher as companhias e a faixa de frequência para poder manipular com esses fluidos. Pensemos nisso e que Deus continue nos amparando. Muito obrigado. Então a Francisco agradece o casal Bandeira, né? Dê bastante saúde, estrada longa para eles, aí continuar sua trajetória, seu trabalho aí, que é importante. Tem bastante confrades aí de casa também presente, também a gente agradece a presença de todos. Nós vamos hoje não vai ter um passe, né, ali separado, nós vamos fazer um passe, a gente pede para a espiritualidade, né, com muita humildade, um passe espiritual para todos presentes. Na hora depois das considerações finais, aí então nossos irmãos do grupo Amanhecer vão fazer a honra para nós da prece de encerramento. Então que todos possam vibrar junto nessa harmonia, em clima de paz, também para sentir nessas energias, que é muito importante para todos. Então agora eu passo a palavra para o nosso irmão Paulo Vieira, da União Municipal Espírita, que veio representar hoje. Bom, em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus, né, por nos oportunizar estarmos aqui. Agradecemos também a acolhida da casa, Francisco, e
Hoje é o último dia da 28ª, né, Semana Espírita, mas amanhã, às 15 horas, lá no Júlio Stroyer, nós temos o encerramento da Semana Espírita, todos estão convidados. A gente espera que possa comparecer lá, que vai ser bem legal, vai ter várias apresentações lá e vai ser bem legal mesmo. Tá? Quem for não vai se arrepender. Então nós agradecemos mais uma vez, a União Municipal Espírita agradece a presença de todos e mais uma vez, hoje foi o último dia e se Deus quiser, ano que vem a gente pode ser que estejamos aqui novamente, né? Ele sabe. Ele sabe. Ah, muito obrigado. Agora deixamos com nossos irmãos aqui, né? Fechar os olhos, escutar bem essa canção. Ela fala de nossos incômodos, preocupações, das nossas dificuldades, dos nossos medos. Tudo isso parece que acarreta e tem um momento que a gente para pensar e parece que não vai dar mais certo. E aí um momento que a gente percebe que todo o tempo Deus estava conosco, Jesus estava conosco e a gente consegue ter força para seguir, para caminhar. O nome dessa música é Se a Canção Fosse Maior. Se na doce canção houvesse o amor inteiro do mundo, o tempo não seria descaso e a vida se transformaria. Tristeza em alegria, a noite em dia, vento em brisa, Deus se revelaria no acordado acorde em bela magia. Ah, se não fosse difícil, realizaria os sonhos mais simples. Mas o motivo da dor é içar o ser até o Criador. Clarificar os olhos na visão do antes, também do depois. Sofrer é pequena parte da estrada que ensina, que Deus enviou para caminhar. Quando da fé nascerá novo dia, o firmamento resplandecerá, muitas estrelas brilharão em comemoração, entoando hossanas leves na imensidão. Se erguerá toda a fronte vencida, o fim da luta ainda não chegou, mas a
esperança que está e o Cristo seguirá. Cruzemos de mãos dadas nossas trilhas para o amor encontrar. Ah, se não fosse difícil, realizaria os sonhos mais simples. Mas o motivo da dor é izar o ser até o Criador. Clarificar os olhos na visão do antes, também do depois. Sofrer é pequena parte da estrada que ensina, que Deus enviou para caminhar. A dor da fé nascerá novo dia, o firmamento resplandecerá, muitas estrelas brilharão em comemoração, entoando hossanas leves na imensidão. Se terá toda a fronte vencida, o fim da luta ainda não chegou, mas a esperança que está e o Cristo seguirá. Cruzemos de mãos dadas nossas trilhas para o amor encontrar. Cruzemos de mãos dadas nossas trilhas para o amor